Essa atitude de Jesus, essa entrada de Jesus no templo com um chicote na mão, imaginem a cena, é um divisor de águas para a nossa relação com Deus. Aqui, com esse gesto, nesse dia, nós temos um antes e depois de como nos relacionar com Deus. Esta ação de Jesus, que parece para nós uma ação forte, e já foi, sim, de fato, mas ao mesmo tempo marcou um grande ensinamento. Nós tínhamos então uma relação com Deus focada nos sacrifícios de animais. Era por meio de oferenda de animais no templo de Jerusalém, uma vez por ano, que se aproximava de Deus. E nem as pessoas, elas ofereciam os seus animais, eram os sacerdotes. Havia um véu, assim, que separava o povo do altar, e por este véu só os sacerdotes passavam para oferecer esses animais, que está aqui, bois, ovelhas e pombas. E na festa da Páscoa, pessoas vinham de vários lugares, de longe. Então, não dava para trazer os animais. Eles tinham que comprar os animais em Jerusalém. E esses animais eram vendidos dentro do templo. E cada vez mais perto do lugar do sacrifício. Dentro do templo se vendia esses animais, né, para o sacrifício. Os bois, podemos imaginar, os ricos compravam bois. As ovelhas, a classe média, e as pombas, os pobres. Se vocês lembram de outros evangelhos, os pais de Jesus ofereceram o quê no templo? Pombas. Então, isso mostra, de alguma maneira, que os pais de Jesus eram pobres. Então, a relação com Deus estava nessas oferendas, nesses sacrifícios. Então, com o chicote na mão, Jesus Cristo nos dá 2 ensinamentos. O primeiro é: não haverá mais necessidade de sacrifício de animais. Eu farei um único sacrifício, o sacrifício do sacrifício, com a minha própria vida. Já não será mais por meio de sacrifícios que vocês louvarão a Deus e buscarão a Deus. E não será mais unicamente no templo que vocês terão acesso a Deus, porque o templo é o meu próprio corpo. O templo de Deus. E aí a gente entende porque Jesus Cristo diz: destruí esse templo e em 3 dias eu levantarei. Em 3 dias, desde a sua morte, é a sua ressurreição, 3 dias. Mas o corpo de Cristo glorioso. Então, Jesus já nos dá acesso, nós temos acesso a Deus por meio da sua pessoa. Toda a humanidade tem acesso a Deus. Não só mais no templo. Nós lembramos o que Jesus Cristo disse para a samaritana no poço: chegará o dia que adorarás o Senhor, teu Deus, né, em todos os lugares, não mais só no templo. E podemos também lembrar, quando Jesus Cristo morre na cruz, o que é que acontece? O véu do templo se rasga de cima a baixo, para dizer: todos têm acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. A venda de bois, ovelhas e pombas rendia também muito dinheiro para os sacerdotes, impostos. Tinha cambistas também. Para que cambistas? Os cambistas é que trocava, quem tinha moeda romana tinha que trocar pelo dinheiro do povo judeu, porque o dinheiro romano profanava o templo. Então os cambistas era para trocar, fazer o câmbio, igual a gente faz também hoje em dia quando viaja, né? Também já tinha cambista naquele tempo.
Jesus, então, com esse chicote, ele faz aquela varredura. Ele dá um grande sinal, um grande ensinamento. É necessário devolver a sacralidade ao templo, e isso ele faz por meio da sua própria vida, da sua própria entrega. Na nossa vida também é necessário, de vez em quando, uma varredura como essa. Um entrar e tirar aquilo que impede o culto e o louvor a Deus. Nós temos coisas na nossa vida que podem nos impedir de elevarmos o nosso coração a Deus. Aqui no templo eram essas vendas, esses sacrifícios que se tornaram barreiras para o encontro com Deus. Na sua vida, na nossa vida, o que é que precisamos deixar Jesus entrar para tirar, para expulsar, para que nós tenhamos mais proximidade a Deus, nós possamos estar mais próximo dEle, deixar Jesus Cristo entrar na nossa vida para também, porque nós somos o templo, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus. É esse templo que precisa também ser organizado. E a quaresma é para isso. E Deus não nos deixou assim a revelia, nos deixou mandamentos. Os mandamentos são a melhor forma de termos a nossa vida encaminhada para Deus. Alcançarmos a plenitude são os mandamentos. Os mandamentos que a gente aprende, os 10 mandamentos, eles não são para tirar a nossa liberdade ou nos limitar, pelo contrário. Os mandamentos, eles nos emancipam, eles nos dão maior liberdade, nos levam à plenitude. Os mandamentos deixados por Deus através de Moisés no Monte Sinai foram assim, o farol que iluminou o povo para alcançar a terra prometida e para ser considerado um povo decente, organizado. Os mandamentos, eles mostram a sacralidade de Deus, a santidade de Deus, que devemos amar sobre todas as coisas, e mostra também a santidade do outro, a sacralidade do outro. Quando aqui no mandamento diz, não matarás, está dizendo o outro é sacro, há uma santidade, não toque na sua vida. Quando aqui diz, honra teu pai e tua mãe, porque os pais, neles têm uma sacralidade, honrá-los, é honrar a sacralidade nos pais, a santidade. Santidade é tudo aquilo, é tudo aquele que é separado para Deus, com um propósito. Não furtarás, diz, porque o que é do outro é sacro. O que é do outro pertence ao outro. Não cometerás adultério, porque o matrimônio é sacro. Há uma santidade. Então, viver os mandamentos é respeitar a santidade que há no outro e que há nas coisas que nós temos da parte de Deus. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, porque a fama do outro é sacra. E eu respeito. E cada vez que eu faço isso, eu me sinto feliz, me sinto engrandecido. Os mandamentos são parâmetros para vivermos melhor. Às vezes nós temos uma ideia de que liberdade é fazer e escolher o que vem na cabeça. Pois eu digo para vocês, se esse conceito de liberdade, ele é o conceito que nós temos, ele nos leva à escravidão. Liberdade não é fazer o que nos vem na cabeça, ou que os impulsos nos mandam fazer, porque isso nos leva à escravidão. Por achar que somos livres e podemos fazer tudo, no fundo, nós vamos nos escravizando nos nossos próprios instintos e impulsos. Por incrível que pareça, liberdade pressupõe limites.
É o limite, são os parâmetros que nos dizem o quanto somos livres. É o dizer não que nos faz livre. Não é o dizer sim a tudo. É uma questão, inclusive, de inteligência. Por isso nós temos parâmetros, por isso nós temos mandamentos, por isso nós temos leis, por isso nós temos a palavra de Deus. E olha só o que diz o salmista, que tão belo aqui o Salmo 18, tão profundo. O salmista exaltando a lei, os mandamentos. Olha o que ele diz. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. A lei é perfeita, conforto para a alma. Gravem isso como tem sentido o que o salmista diz. Os preceitos do Senhor são preciosos, alegria ao coração. Preciosos, alegria ao coração. Por mais que façamos um sacrifício para obedecer às leis de Deus, há uma alegria no coração da gente. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Assim é a palavra de Deus, quando a gente degusta, aprende, deixa que ela seja a nossa luz, como nós podemos viver melhor, como nós fazemos da nossa vida uma vida melhor. E nesse tempo de quaresma, deixemos Jesus Cristo entrar na nossa vida, e se preciso entrar com chicote para espantar, para tirar certas coisas que às vezes estamos aí com elas dentro de nós e nos atrapalhando a estar perto de Deus. Deixa Jesus entrar também com chicote, organizando a sua vida, o seu templo, expulsando o que não te pertence, para deixar espaço para Deus na sua vida. Quaresma é para isso, para tirar os excessos, para tirar aquilo que sobra e ficarmos, com o que é essencial. Deus no coração da gente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.